Zubeldia e Luciano de saída do São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica a situação deles. Bora te atualizar também sobre Reinier, o meio atacante ex-Flamengo e que pertence ao Real Madrid. Pode pintar no São Paulo? Falo ainda sobre Oscar, que já se despediu do futebol chinês. Onde é que será que ele vai jogar no próximo ano? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o que ainda está em jogo no Campeonato Brasileiro para a última rodada. Só para lembrar, tem mais duas partidas nessa quinta-feira e a definição do torneio no próximo domingo com a rodada completa. O título do Campeonato Brasileiro ainda está em jogo. O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0 em Porto Alegre, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 1 em Belo Horizonte. Dessa maneira, a distância se manteve em 3 pontos a favor do Botafogo. O Fogão só precisa de um empate contra o São Paulo no Newton Santos no próximo domingo para se sagrar campeão brasileiro pela primeira vez desde 1995. Até o Abel Ferreira meio que já jogou a toalha. O Verdão precisaria vencer o Fluminense em casa e torcer por uma derrota do Botafogo contra o São Paulo, que não tem batido ninguém. Outra disputa para a última rodada, a última vaga na pré-Libertadores. O Corinthians assegurou sua classificação nessa quarta-feira com a derrota do Cruzeiro. E a disputa nesse momento se dá entre Bahia e Cruzeiro. O Bahia tem 50 pontos, o Cruzeiro aparece com 49. O Bahia só precisa vencer o Atlético Goianiense em casa para confirmar o 8º lugar e a última vaga na pré-Libertadores. Já o Cruzeiro vai precisar torcer por um tropeço do seu rival, o Bahia não vai poder vencer, o Cruzeiro também vai precisar vencer o Juventude em Caxias do Sul. Terceira situação importante, a definição das últimas vagas para a Sul-Americana. Vale a lembrança de que os 4 últimos times caem, e aí o 16º e o 15º colocados nem caem e nem vão para a Sul-Americana. O restante dos times que não foi para a pré-Libertadores ou para a Libertadores vai para a Sula. Nesse momento, o Grêmio com 45 pontos, o Juventude com 45 pontos, o Atlético Mineiro com 44, o Atlético Paranaense com 42 e o Fluminense com 40 brigam por 3 vagas. 2 desses times vão ficar fora da disputa, com a lembrança importante de que o Fluminense e o Atlético Paranaense entram em campo nessa quinta-feira. O Atlético Paranaense recebe o Red Bull Bragantino, enquanto o Fluminense recebe o Cuiabá. E esses jogos também têm papel importante na última definição em relação aos rebaixados. 4 times caem, o Cuiabá, que é o lanterna, e o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna, já caíram, restam 2 vagas. Criciúma, que perdeu para o Flamengo, está muito ameaçado de rebaixamento. Pode ter seu destino decretado nessa quinta-feira se o Atlético Paranaense ao menos empatar e o Fluminense vencer o Cuiabá. Essa combinação de resultados elimina quaisquer chances de Red Bull Bragantino e Criciúma escaparem da degola. Hora de falar sobre Oscar, que enfim está livre no mercado. Ele se despediu do Xangai Port nessa segunda-feira, com direito a um gol no empate 1 contra o Gwangju, time da Coreia, na Liga dos Campeões da Ásia. O contrato do Oscar se encerra em 31 de dezembro e não houve a possibilidade de uma prorrogação do vínculo porque na China criou-se um novo teto salarial. Ele ganhava 25 milhões de dólares por temporada, o novo teto salarial de 3 milhões de euros. Só para você entender o tamanho da importância do Oscar no futebol chinês, 248 jogos, 77 gols e 141 assistências. O Oscar foi o jogador mais caro contratado na história do futebol chinês, 60 milhões de euros. E ele deixa o clube com uma receita, com pagamento em salários de 240 milhões de euros ao longo desses 8 anos. Se a gente trouxer para a nossa moeda hoje, com uma cotação bem mais alta do que anos anteriores, daria para dizer que o faturamento do Oscar girou na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pergunta é onde é que o Oscar vai jogar a partir de agora. São Paulo, Internacional, Cruzeiro e também o Flamengo são os principais interessados. O Oscar ainda não se pronunciou, não se posicionou, embora tenha dito na entrevista coletiva de despedida lá no Xangai Port que nos próximos dias ou semanas tomará sua decisão ao lado da sua família. Major League Soccer é uma possibilidade, convites para a Arábia existem, também pintou uma oferta do Urawa Red Diamonds, time do Japão. Estou para dizer para vocês que ele está entre uma proposta do futebol brasileiro ou jogar na Major League Soccer, até porque ele já havia demonstrado recentemente em entrevista à Folha a vontade de estar um pouco mais perto da sua família. Falar sobre o São Paulo com mudanças inesperadas. A diretoria do São Paulo chegou a cravar
na semana passada que Luiz Zubeldia fica. Já não dá para ter tanta certeza assim. E o Luciano surpreendeu a todos ao afirmar, depois da derrota mais uma dentro de casa para o Juventude no Morumbi, que seu futuro não está garantido no tricolor. Vou explicar todos esses detalhes. Primeiro, falar sobre a derrota por 2-1 para o Juventude, diante de 31.442 torcedores. Morumbi com bom público para um jogo que não valia nada. O São Paulo chegou a estar perdendo por 2-0. Luciano diminuiu, mas não houve força do tricolor para buscar o empate. Quarto jogo sem vitória. Foram 2 derrotas para Juventude e Grêmio, que escaparam do rebaixamento graças a esses resultados, além dos empates contra Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Só o pessoal da parte de baixo da tabela. Luciano saiu do gramado revoltado, e foi nessa entrevista pós-jogo que ele não cravou sua permanência, abre aspas para ele: a gente se desliga do jogo e acaba tomando gols bobos. A gente entende a frustração do torcedor porque queria terminar a temporada ganhando em casa. Agora é ir para o último jogo e para as férias para ver quem fica ou não. Repórter perguntou: você fica, né, Luciano? A resposta foi: não sei. Na entrevista do Zubeldia perguntaram sobre a possibilidade de o Luciano sair. E a resposta foi: a direção sabe o que eu penso do Luciano e o Luciano sabe o que eu penso dele. O Luciano não ficar não é condicionante para vir outro jogador ou não. A equipe precisa de 5 reforços no mínimo para completar o que temos. E não porque alguém vai embora. A situação não é fácil, sabemos que temos concorrentes com mais dinheiro e isso nos permitiria ter mais força. Bora lá explicar o que está acontecendo. O Zubeldia teve uma série de reuniões com os dirigentes do São Paulo e foi informado de que não haverá grana para grandes investimentos e que ele precisaria usar mais a base. O Zubeldia tem ignorado o pedido em relação à base e tem insistido nas entrevistas em relação a reforços, numa clara rota de colisão contra os dirigentes. Diante desse cenário, eu não descartaria que o São Paulo demitisse o treinador argentino. Sobre Luciano, apesar dessa especulação, apesar da declaração dele garantindo que não sabe se fica, consultei na manhã dessa quinta-feira um dirigente do São Paulo, perguntei se vocês têm alguma proposta, alguma sondagem, alguma negociação em andamento do Luciano, e a resposta foi absolutamente nada. Fecha aspas. E você, o que pensa sobre essa confusão no tricolor? Já usa o espaço para comentário e fala de Luciano, de Zubeldia e o que mais você quiser. Preciso te atualizar agora sobre Reinier. Você lembra dele, né? Meio atacante que surge no Flamengo e é negociado em 2019 com o Real Madrid por 30 milhões de euros. Nunca conseguiu vingar por lá e teve seu nome especulado no São Paulo. Para falar a verdade, o primeiro clube que que especulou o Reinier para o ano que vem foi o Bahia. Mas não houve qualquer avanço nessa história. Depois, torcedores do São Paulo começaram a sugerir a contratação do Reinier para o tricolor. Entrei em contato com uma pessoa do staff do atleta que garante que ninguém do São Paulo fez consulta ou proposta e que dificilmente o Reinier deixará o futebol europeu, apesar de não ter conseguido vingar. Ele foi comprado em 2019, nunca atuou pelo time principal do Real Madrid. Jogou pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B, depois esteve no Dortmund, no Girona, no Frosinone e agora defende o Granada na segunda divisão do futebol espanhol. O time é o 7º colocado, em 13 partidas do brasileiro, foram 8 como titular e 5 na condição de reserva, 1 gol marcado e 2 assistências. Não sei se seria o nome dos sonhos para resolver os problemas do São Paulo. Estou curioso para saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário para dizer se o 10 que o São Paulo sonha para o próximo ano poderia ser o ex-jogador do Flamengo. Preciso fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com uma boa e uma má notícia, ambas relacionadas a Rian Francisco. Se você não ouviu falar sobre esse menino, calma, certamente esse nome vai aparecer bastante. Só 18 anos de idade, acabou de completar 18 anos e é muito artilheiro nas categorias de base do tricolor. Nessa temporada, em que ele disputa quase todo ano com 17 anos, no sub-20 foram 38 gols e 11 assistências em 52 jogos. Os 2 últimos gols na segunda-feira, na vitória por 3-2 de virada contra o Palmeiras, que valeu ao São Paulo o título da Copa do Brasil sub-20. Foi 3-2 e ele marcou 2 vezes. A má notícia relacionada... Vou começar pela boa. A boa notícia relacionada ao São Paulo e ao Rian Francisco. Durante essa renovação de contrato, que foi fechada há semanas, o São Paulo adquiriu mais 30% dos direitos econômicos que pertenciam ao SK Brasil, do Edmilson. A operação custou R$1 milhão e dessa maneira o São Paulo passa a ter 100% dos direitos econômicos do atleta. Então, se o Rian Francisco for vendido na semana que vem ou daqui 3 anos, o São Paulo fatura
toda a grana que for depositada pelo clube interessado. A má notícia, porém, diz respeito ao valor da multa rescisória para clubes do exterior. A multa de apenas 6 milhões de dólares, que hoje equivalem a mais ou menos 36 milhões de reais. Confesso que fiquei absolutamente surpreso quando eu soube da notícia. Como um jogador de só 18 anos, com um enorme potencial do Rian Francisco, assina um contrato cuja multa pro exterior é de 6 milhões de dólares. A multa no Brasil bastante alta, super elevada, nenhuma chance de um clube brasileiro contratá-lo. Mas essa multa do exterior me chamou bastante atenção. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para dizer o que você pensa sobre o tema. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Então é isso aí, torcedor São Paulino. Peço que você deixe o like, se inscreve no canal, ative a notificação e bota aí nos comentários o que você acha aí de Zubeldia, né? Como que tá aí, como ele perdeu a mão no São Paulo, né, principalmente nos últimos jogos, onde o São Paulo poderia até estar numa colocação um pouco melhor no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que tem uma premiação no campeonato para os melhores colocados. Ele acaba aí perdendo a mão, perdendo o esquema tático, perdendo tudo no São Paulo. E o São Paulo perde 2 jogos seguidos, está a 4 sem vitória. E fica aí os torcedores pedindo a saída do treinador. Quero que você deixe aí nos comentários. E sobre aí essas especulações no São Paulo, saída de Luciano, chegada de Renier, deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia maneira. Valeu! Então é isso aí, torcedor São Paulino. Quem você iria preferir para vir para envergar a camisa 10 do São Paulo na próxima temporada? Luciano Costa, que o Rui Costa aí, né, o diretor executivo do São Paulo, gosta muito do jogador, né, quer contratar o Luciano Costa, né, para vir para envergar a 10, ou Oscar, né, tá com a idade um pouquinho mais avançada. Eu acho que o salário dele seria até bem mais alto do que o do Luciano Costa. E em termos de valor de mercado, né, que pode dar um retorno ao São Paulo, eu acho que o Oscar traria mais sócio, né? O São Paulo teria uma venda a mais de camisa, poderia acabar tendo ali um retorno financeiro um pouco mais elaborado para o São Paulo.
né, poderia até no salário do jogador, né, fazer um acordo. Olha, você vai ganhar tanto aqui de venda de camisa, vai ganhar tanto aqui com produtos licenciados usando o nome do Oscar. Né? O São Paulo tem que entender fazer dinheiro por essa situação, usar o nome do Oscar caso ele venha para o São Paulo. Né? O cara vai receber lá para casa de mais de R$1 milhão. Então, como o São Paulo tem esse problema de caixa, como o Juba aí disse, né? Então o São Paulo tem alguns jogadores que vão ser vendidos nesse início de temporada, mas o São Paulo tem um rombo financeiro, né? Mais de 190 milhões negativo. Então é muita coisa ali para o São Paulo poder encaixar perfeitamente. Mas dá para fazer ali um acordo ou outro, né? Puxa daqui, puxa de lá, faz um puxadinho certinho aí que dá para poder organizar tudo no São Paulo. Se inscreve no canal, deixa o like aí e nos encontramos mais tarde com o próximo vídeo.